Acabar com a ansiedade e emagrecer. Você já sabe, né? Ansiedade e emagrecimento não combinam muito. Quando a gente fica muito ansiosa, a gente começa a beliscar mais, a gente começa a comer mais. E com a ansiedade a gente não come brócolis, maçã, a gente não quer comer esses alimentos. A gente quer comer doce, salgado, mais carboidrato. E tudo isso acaba prejudicando demais o processo de emagrecimento. Então eu vou compartilhar com você aqui agora 5 coisas que até eu, não que eu faria, que eu faço quando eu me sinto um pouco mais ansiosa e que me ajudam muito a controlar essa ansiedade no mesmo dia, tá? Às vezes em questão de 2 dias a gente já consegue controlar essa ansiedade e, obviamente, te deixar muito mais próxima de chegar no peso que você tanto deseja, de perder a gordura que você tanto quer, tá? Só que assim, ó, quando se fala de ansiedade, tomem muito cuidado, meninas, porque a ansiedade, ela tá sendo confundida com muitas outras coisas. Por exemplo, tem gente que, porque hoje eu comi um pouco a mais, eu tô ansiosa. Aí vai no médico, aí fala que tá ansiosa, o que você acha que o médico vai fazer? Vai te dar remédio. Aí você começa a ir, nesse exato momento, a tomar remédio pra ansiedade. Quando você vê, você fica dependente do remédio, a ansiedade ela continua, você tem que ficar aumentando a dose do remédio e a sua situação só piora, tá? Então tome muito cuidado, quando você ficar um pouquinho mais ansiosa, antes de querer partir pro médico, vamos tentar aplicar essas 5 coisas pra ver se não vai melhorar, combinado? A primeira coisa, meninas, de uma pessoa ansiosa, que ela acaba confundindo, às vezes até eu fico mais ansiosa porque eu não faço isso, é em relação a confundir, por exemplo, eu estou ansiosa porque eu tô comendo muito, mas na verdade eu não me organizei com a minha rotina. Então, por exemplo, eu fiquei a tarde toda sem comer, à noite eu exagerei. E aí eu sou ansiosa porque à noite eu exagerei. Você não é ansiosa porque por acaso à noite você exagerou. Você simplesmente ficou muito tempo sem comer, não se organizou para fazer um lanche no meio da tarde, chegou à noite com mais fome, mais vontade de comer e acabou exagerando. Isso não é porque você é ansiosa, é porque a sua rotina neste dia não estava organizada, você não fez as suas refeições corretamente. A mesma coisa acontece a pessoa que quer emagrecer agora, tá chegando o verão, tá começando a esquentar, agora eu vou começar a emagrecer. Aí fica em jejum até o almoço, né? Não come nada, fica só na água até o almoço. Aí na hora do almoço quer comer carne e salada, porque agora eu quero emagrecer. Chega 2, 3 horas da tarde, a vontade de comer ela vai bater. E não é ansiedade, é porque você não tá comendo o suficiente, entendeu? Você não organizou sua rotina, você não organizou suas refeições, você tá querendo emagrecer com restrição. E isso, toda vez que você priva muito o seu corpo de nutrientes, de comida, de energia, né? Porque a comida é energia pro nosso corpo. Toda vez que você priva o seu corpo muito disso, os seus hormônios começam a desregular. A sua fome começa a aumentar, seu corpo aumenta a sua fome para você comer, porque ele precisa dessa energia. Né? A comida, gente, ela é fundamental para fazer seu coração bater, para fazer os seus órgãos funcionarem. Então, quando o seu corpo percebe que você não tá comendo o suficiente, ele acha que você tá passando fome. É tipo na Era das Cavernas, o ser humano ficava muitos dias sem comer. E aí, ele podia morrer de fome. O seu corpo ainda vem com essa programação. Então, você fica aí comendo um pouquinho, comendo que nem um passarinho, né? Se privando de alguns alimentos, faz o seu corpo aumentar sua fome, desregular seus hormônios e aumentar sua vontade de comer. Agora, vai adiantar nesse caso você ir lá e tomar um remédio para ansiedade? Claro que não. O que vai adiantar? Você agir na causa, ajustar suas refeições para então o seu corpo entender que você tá comendo, que você não tá morrendo de fome, que você não tá passando fome, que você sim está comendo, logo seus hormônios vão voltar a regular e você vai se sentir muito melhor e com controle diante da ansiedade. Eu sempre lembro da Lisa, uma das alunas do PSE, que ela sentia muita ansiedade à noite. Vivia assim, Dara, eu chego em casa à noite, assim, que eu tô preparando o jantar pra minha família, já tô comendo, aí eu janto, aí depois da janta eu quero comer mais. Durante o dia ela comia pouco. Aí ela ajustou as refeições emagrecedoras dela, né? A gente ajustou. Deu. Agora ela falou, eu chego em casa, eu faço o jantar, fico de boa, janto com a minha família, a refeição emagrecedora, e depois da janta eu fico de boa. E parece assim, milagre. Só que é aquela questão, você tá agindo na causa. Quando você age na causa que tá te deixando ansiosa, você resolve esse problema. Assim, ó. Agora, não agir na causa, ficar se entupindo de remédio, né, e papapá, isso, aquilo, e papapá,
Não vai resolver. Então você vai ficar cada vez mais ansiosa. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, a primeira coisa, tá, que eu recomendo e que eu também faço quando eu me sinto um pouco mais ansiosa e percebo que tô descontando isso na comida, é organizar a minha rotina. O que é organizar a minha rotina? Presta atenção, tá? Porque isso, gente, ajuda muito. Quando você acorda e tem uma previsibilidade do que vai acontecer, a sua ansiedade automaticamente diminui. Às vezes eu começo a semana, não só no dia, mas na semana. Eu começo a semana pensando, Jesus amado, o tanto de coisa que eu tenho que fazer essa semana. Se eu não colocar no papel, né? Eu gosto de papel e caneta, mas tem gente que gosta de celular mesmo, despertador e tal. Se eu não colocar no papel o que eu vou fazer na semana, a minha ansiedade vai lá em cima. Eu vou ficar mais agitada, eu vou ficar mais preocupada, e o pior é que os dias vão passando e eu não faço nada. A ansiedade me impede de fazer as coisas, sabe? Agora, eu acordo, tá? E eu já sei o que eu vou fazer ao longo do meu dia. Eu tenho uma previsibilidade. Eu sei que aquele problema que eu tenho que resolver é urgente, eu vou resolver ele na quarta. Eu não fico pensando nele na segunda. Tá lá que eu vou resolver na quarta, porque eu organizei a minha rotina. Então eu consigo controlar a minha ansiedade com essa organização, e você também vai conseguir. Então o que eu quero que você, né, tente fazer, você que tá muito ansiosa? Se organize com o horário que você vai acordar e horário que você vai dormir. Você tem que estipular o horário que você vai dormir. Porque senão você vai ir na cama, vai ir no quarto e vai ficar ali no celular, ó, horas e horas e horas, vai dormir tarde, vai prejudicar todo o seu sono. Então, hora que vai acordar, que horas você vai acordar? Bota o despertador. Hora que vai dormir, coloca o despertador, é a hora que você vai dormir. Hora que você vai comer. Que hora você vai fazer seu café da manhã? Que horas você vai fazer o seu almoço, lanche da tarde e jantar? Ai, Dara, mas eu não tomo café da manhã. Por que você não toma café da manhã? Você não sente fome de manhã? Beleza, então não precisa tomar café da manhã. Agora, não toma café da manhã porque quer ficar fazendo jejum? No momento de ansiedade, o jejum ele pode piorar. Ele pode fazer ficar mais ansiosa, dependendo como você tá fazendo o jejum. Ele pode fazer ficar mais ansiosa e exagerar à tarde. Aí não adianta nada querer ficar em jejum até o almoço, né? Se isso tá te aumentando o exagero, o consumo de alimentos depois, certo? Então, hora que você vai comer, eu recomendo que você faça café da manhã, almoço, lanche e jantar. Se for necessário, muito necessário, você pode fazer mais um lanche no meio da manhã que não tem problema. Outra coisa também importante, que horas que você vai parar de trabalhar e começar a trabalhar? Então, eu não sei onde você trabalha, né? Mas às vezes tem gente que fica lá, não tem hora pra trabalhar, não tem hora pra parar de trabalhar, sabe? Isso vai também, você não sabe que hora você vai acabar o dia hoje. Você não sabe que hora você vai jantar porque você não sabe que horas você vai acabar de trabalhar. Como que você vai ter um controle diante da sua alimentação, diante da sua rotina, se você não tem horário pra nada? Você começa o dia sem horário, você não estipula horário nenhum. Agora você vai ver. Quando você começar a estipular horário, tá? Criar uma rotina pra você, você vai ver que automaticamente a sua ansiedade ela vai começar a diminuir. Automaticamente. Você vai ter mais controle diante da sua rotina. Entendeu? Outra coisa importante, tá? A segunda coisa importante que vai te ajudar muito a controlar essa ansiedade, e você pode não dar bola agora, mas se você não respeitar isso e não cuidar disso, você pode tomar o remédio que for, que a ansiedade ela vai continuar, porque isso é questão hormonal, que é aumentar a qualidade do seu sono. Se você não dormir bem, você vai ser uma pessoa mais ansiosa e mais estressada no dia seguinte. E pior, quando a gente não dorme bem, a gente ainda aumenta a nossa fome no dia seguinte. A gente não produz o hormônio de saciedade, que é aquele que manda a gente parar de comer, é produzido enquanto a gente dorme. A gente não dormiu o suficiente, a gente também não produziu esse hormônio o suficiente. Então a gente tende no dia seguinte a comer mais pra ficar saciada, porque esse hormônio ele tá baixo. Entendeu? Então olha o quanto afeta não só na ansiedade, mas no emagrecimento. Agora eu pergunto pra você, como que tá a sua noite de sono? Você dorme bem? Você acorda bem? Você acorda com dor de cabeça? Você dorme 5 horas à noite ou dorme 8 horas? E quando você tá dormindo, você acorda várias vezes à noite? Isso é péssimo, entendeu? Então, algumas dicas que eu vou te dar pra você ajudar nessa qualidade do seu sono, que vai afetar na sua ansiedade, tá? Primeira coisa, jante mais cedo.
Se você puder jantar antes das 8 horas da noite, perfeito. Depois desse horário, o nosso corpo, o nosso estômago, ele é muito movido com a luz do sol. Chegou o pôr do sol, o nosso estômago ele já começa a diminuir a produção de enzimas digestivas. Então, quando você colocar um alimento depois do pôr do sol, esse alimento ele não vai ser tão bem digerido. Logo, não vai ser tão bem absorvido. Pode gerar inchaço, pode gerar mais gases, pode gerar mais estufamento. Quem já foi dormir estufada e inchada, sabe quanto isso é horrível, né? Fica virando de um lado, fica pro outro. Aí tem um monte de sonho, pesadelo. Aí acorda no meio da noite, né? E não consegue mais dormir, né? Por quê? Porque, obviamente, o seu corpo tá aí tentando digerir aquela comida que foi consumida muito tarde. Ele tá sofrendo para digerir aquilo. Então, o seu sono vai ter efeito negativo. Sono ruim, mais ansiedade no dia seguinte. Então, vamos tentar jantar um pouquinho mais cedo. Por isso, eu peço também que você cuide para fazer um lanche no meio da tarde. Porque se você não comer nada à tarde, você pode jantar mais cedo, mas vai jantar um pratão assim, ó, de comida. Aí, como que vai ficar esse pratão de comida no seu estômago nesse horário? Não vai ser nada legal também pro seu sono. Então, cuide para não chegar no jantar com muita fome, acabar exagerando, né? Mesmo jantando 7, 8 horas, porque você vai prejudicar seu sono e tudo mais, tá? Então, tente chegar na janta com uma fome, sim, mas uma fome nível 8. De 1 a 10, nível 8. Não nível 9, nível 10, porque daí você vai acabar comendo mais do que deveria, certo? Outra coisa legal também que ajuda muito nessa qualidade de sono e controlar a ansiedade é à noite, ao invés de querer tomar chá verde, né, chá termogênico, chá que ajuda a emagrecer, que ajuda a estimular o metabolismo, nesse momento não. A gente tem que consumir chá que vai ajudar na qualidade do sono. Então, por exemplo, 2 chás que eu gosto muito, melissa e camomila. Chá de melissa e ou de camomila 1 hora antes de dormir. Vai ajudar muito a aumentar a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, facilitando você a pegar no sono e ter uma qualidade de sono muito melhor, muito maior. Então, 1 xícara de chá já é suficiente, tá? Mas melissa ou camomila. Se você quiser melhorar ainda mais, sabe o que dá pra colocar nesse chá? Própolis. Própolis verde. 10 gotinhas de própolis verde. Vai ajudar no sono, vai ajudar contra a ansiedade, vai ajudar na sua imunidade, vai ajudar seu fígado no detox. Então, durante a noite, enquanto a gente dorme, o nosso corpo, ele tá mandando embora, né, as substâncias que a gente consumiu durante o dia. Então, você ajuda nesse processo de eliminação de toxinas do seu corpo, no detox. Então, você tende a acordar menos inchada, menos estufada. Então, se você quiser, ó, jantou, tá? Estipula aí o horário. Vou jantar às 8. 9 horas eu vou fazer um chá de camomila e vou colocar 10 gotinhas de própolis verde nesse chá. Perfeito. Só essa mudança na sua noite já vai te ajudar muito. Porém, não adianta eu estar ajudando o meu corpo a aumentar a produção de melatonina e tiver consumindo coisas que estão diminuindo a melatonina, que é o meu hormônio do sono. Por exemplo, celular, telas, coisas que deixam a gente mais agitada, sabe? Então, se você tem o hábito de dormir e deitar e ficar no celular, péssimo. Gente, esse é um hábito péssimo, péssimo, pra qualquer pessoa. Teve uma época que eu e o Rafa, a gente tava no celular, assim, à noite, né? A gente ia deitar e tal, e acabava pegando o celular e acabava ficando olhando, assim, né? Os reels, os vídeos e tal. E eu comecei a perceber, a gente começou a perceber que a gente tava acordando com mais dor de cabeça, assim, sabe? A cabeça um pouquinho mais pesada. E eu, gente, o que será que é isso, sabe? O que será que é isso que tá me deixando mal, assim, de manhã? Aí que a gente se deu conta. Pode ser o celular. Meninas, eu juro pra você, no mesmo dia a gente ignorou o celular à noite, botamos no modo avião, fomos deitar sem celular, a gente lê livro, né? Lemos um pouquinho e fomos deitar. No dia seguinte eu acordei outra pessoa. Outra pessoa, aquela sensação de peso na cabeça, sabe? Passou, foi embora. Então, olha o quanto o celular afeta. E a gente até comentou, as pessoas que não testam deixar o celular de lado, não têm essa noção do quanto a tela prejudica a qualidade do sono, prejudica o sono. Então, tome cuidado. Tenta fazer assim, ó. No momento que você fizer o chá, você vai colocar o seu celular no modo avião.
vai deixar o seu celular de lado. No momento que você estiver fazendo chá, vou trocar o meu celular por um livro. Vou ler a Bíblia. Olha que momento perfeito para você estar com Deus, né? Para você ler a Bíblia. Vou pegar, vou tomar meu chazinho aqui e vou ler a Bíblia. Perfeito, o celular acabou. Tenho o dia todo para ver o celular, para responder as mensagens, né? Agora não, agora é meu momento de cuidar do meu sono, porque amanhã eu não quero ficar ansiosa. Eu sempre falo para as minhas alunas, noite ruim, dia ruim. É isso que acontece. Então vamos melhorar a noite para que o seu dia seguinte seja melhor, certo? Terceira coisa, então, que a gente tem que fazer, isso é obrigatório se você quer controlar a sua ansiedade, tá? A gente precisa aumentar o consumo de proteína e diminuir o consumo de carboidrato. Quando a gente come muito carboidrato numa refeição, a gente estimula muito a insulina. A insulina é um hormônio que está diretamente relacionado a maior agitação, maior ansiedade, quando você estimula muito ela. Então, você comeu uma refeição com muito carboidrato e pouca proteína, você liberou muita insulina, tá? Logo depois, essa insulina, como ela foi liberada rapidamente, ela cai rapidamente. Aí você tem um pico de ansiedade, agitação e por aí vai. Aí o que você faz? Come de novo uma refeição com muito carboidrato e pouca proteína. O que acontece? De novo você tem um estímulo maior de insulina, logo ela cai e você de novo se encontra com esses picos e quedas de ansiedade. Então, agitação, ansiedade, estresse, sonolência também, tá? Quando você começar a ajustar suas refeições em carboidrato e proteína, você vai perceber um controle maior nas suas emoções. Tanto o estresse, ansiedade, tristeza, cansaço, tudo. Isso é fato. Agora, isso tem que ser melhorado, porque senão você não vai notar. Então não adianta que nem eu tava falando, né? Vou lá no médico, tomo um remédio para ansiedade, mas eu continuo com o consumo de carboidrato lá em cima. Dentro do meu corpo, hormonalmente, eu tô aumentando minha ansiedade. O coitado do remédio mal vai ter efeito. Por isso que você vai de novo no médico e tem que de novo aumentar a dose do remédio. Então, você que é muito ansiosa, você tem que tomar muito cuidado para que as suas refeições, elas não tenham mais carboidrato do que proteína. Principalmente carboidrato refinado. Por exemplo, bolachas recheadas, chocolate, doces em geral, né? Alimentos com, por exemplo, assim, pão branco puro, pão branco e doce de leite. Isso é carboidrato simples, estimula muito mais a insulina do que, por exemplo, um pão de aveia. O pão de aveia tem fibra, não vai estimular tanto a insulina. Por exemplo, um arroz e feijão estimula bem menos a insulina do que um macarrão, do que uma lasanha, porque não tem fibra a lasanha, não tem fibra o macarrão, o arroz e feijão tem fibra que estimula menos a insulina. Consegue entender? Então, se você for comer um pão com doce de leite, prefiro pão de aveia, entendeu? E com a proteína junto antes. Não vai ficar comendo um pão com doce de leite, pão branco e doce de leite no meio da tarde, estômago vazio. Isso aqui tá me dando uma agonia, eu tô olhando aqui, ó. Esse cabelinho aqui pra cima. Gente, eu tô cheia de cabelo novo. Olha só. Olha isso aqui. Aí, como que a gente faz pra lidar com eles? Como? Enfim, a gente agradece, né? Cabelo novo é bom. Enfim, então assim... tem que cuidar. Porque daí você vai... Olha só, aí você... Pensa só o seu dia, tá? Antes você acordava sem saber o que ia fazer no dia. Sem horário pra nada. Um monte de coisa pra fazer, mas não tinha se organizado pra nada. Não sabia o horário que ia comer, não sabia o que ia comer. Aí você ficava no celular até a noite, sabe? Vendo coisa ruim. Aí tu comia muito mais carboidrato que proteína, tá? Aí hoje você ouviu aqui, assistiu essa live, amanhã você vai acordar sabendo o horário que você vai comer, sabendo o horário que você vai dormir. Você vai fazer suas refeições com mais proteína do que carboidrato. Vai chegar à noite, você vai deixar o celular de lado, vai tomar um chazinho de camomila lendo o seu livro, sua Bíblia e vai dormir. Gente, só eu falando você já consegue entender que vai ser um dia muito menos ansioso, né? Só eu falando. Imagina você aplicando. Aí, quarta coisa. Lembra que eu falei que eram 5, né? Terceira coisa, aumentar o consumo de proteína. Cuidar para ter menos carboidrato. Não é pra tirar.
Não pra tirar o macarrão, você não precisa tirar o macarrão. Mas cuide pra não ter no seu prato mais macarrão, entendeu? Vai lá comer um macarrão. Ai, vou comer uma macarronada hoje. Aí a macarronada com salsicha e nada de proteína de qualidade, né? Não, isso vai piorar a sua situação. Então tome esse cuidado. Quer comer o pão branco de manhã? Não tem problema. Mas tá com uma proteína aí junto, pelo menos. Aí, a quarta coisa que eu quero te compartilhar com você é o seguinte. O nosso corpo, meninas, ele é perfeito, né? Você já sabe. Deus não faz nada que não seja perfeito. Nosso corpo fez... O Deus fez o nosso corpo perfeito. O nosso corpo, ele necessita de coisas que Deus fez. Ou seja, alimentos que Deus criou. E não coisas, alimentos que a gente encontra na indústria. Então, se você tá aí, ansiosa, agitada, estressada, mas tá se entupindo de alimentos que vêm da indústria, com aditivo químico, corante, conservante, aromatizante, você compra aquele iogurte que é diet, de morango, você compra barrinha de cereal proteica, porque é proteica. Gente, isso aí é cheio de aditivo químico. Vai aumentar a sua ansiedade. Ao longo do dia, o seu corpo não lida com tanta coisa assim, com tanta toxina assim. Vai gerar mais ansiedade, vai desregular seus hormônios. Entende? Aí, chega à noite, ao invés de você pegar e fazer uma tapioca, uma panquequinha, ou comer o arroz e feijão que sobrou do almoço, você vai lá e come o Rap 10. Ai, porque é saudável. Tudo isso é vendido como saudável no supermercado. Por isso que eu tô falando isso. Mas se você for ver, eu como o biscoito que é recheado. Aí à tarde eu como o sonho. Aí é no doce de leite. Aí à noite é pastel frito. O corpo não aguenta, tá? Não aguenta. Isso vai gerar um excesso de toxinas, vai desregular seus hormônios e um dos resultados, além do sobrepeso, um dos resultados é mais inflamação, desregulação hormonal e mais ansiedade. É fato. Então, não tem essa coisa assim, ó. Eu apoio muito que você tem que emagrecer comendo a comida que você gosta, a comida que você tem em casa. Mas se você ficar comendo biscoito recheado, biscoito processado, bolachinha de água e sal, todo dia no seu café da manhã, você tá todo dia no seu café da manhã entupindo o seu corpo de coisas que vão gerar mais toxinas dentro de você. Entendeu? Aí, se ainda mais, além desse café da manhã, tiver também no lanche da tarde, pior ainda. Tiver também no almoço, pior ainda. Então, você tem que ter um equilíbrio ao longo do dia. Alimentos que vão me ajudar. Então, alimentos mais naturais e menos processados. Ao longo do dia, tem que ter mais desses alimentos do que dos outros. Se eu quiser comer um sonho, um pão de queijo, eu posso comer. Mas eu vou escolher ali o momento que eu vou comer. E nas outras refeições eu vou dar uma equilibrada. Eu comi o pão de queijo no meu café da manhã porque eu tava doida de vontade, tá tudo bem. Agora no almoço eu não vou comer uma lasanha. Não vou comer uma pizza. Eu vou comer um arroz e feijão. Que esse arroz e feijão vai ter nutriente que vai me ajudar a eliminar as toxinas do pão de queijo que eu comi de manhã. Bom dia, Lidiane. Bom dia. Entende? Então, o problema não é você comer um biscoitinho de vez em quando, um pão de queijo, um sonho. O problema é o tempo todo você tá consumindo esse tipo de alimento que tá te prejudicando. E o pior, o que mais me dói, é ver as pessoas comprando alimentos que acham que são saudáveis, que nem eu falei, né? Iogurte diet, Rap 10, né? Barrinha proteica. Aí vai lá, gasta 20, 30 reais uma barrinha proteica, quando na verdade se ela tivesse comprado um pão francês, colocado 2 ovos no meio, uma fatia de queijo, ia ser muito melhor. E financeiramente também ia ser mais barato. Entende? Consegue entender? É isso que me dói. Então, ó, pensa sempre assim, na maior parte do seu dia. Como tá sendo o seu dia? Pensa ontem. Ontem você comeu alimentos que vêm mais de Deus ou que vêm mais da indústria? Só pensa no dia como um todo, tá? O molhinho na salada. É o vinagre lá que você compra, o vinagre de vinho, o vinagre de maçã? Ou é aquele vinagre balsâmico? Olha só, um detalhe simples. O tempero da sua comida. É a cebola, que vem da natureza, que vem da terra, o alho? Ou é o sazon? O molho vermelho, o molho de tomate? É molho de tomate mesmo ou é um molho cheio de aditivo? Meninas, são pequenos detalhes, tá?
pequenos detalhes, mas imagina isso ao longo do dia todo. Imagina isso ao longo da semana toda. Seu corpo tá tendo que processar tudo isso. A gente vê a comida aí, come e depois deu, né? Não tem mais que pensar nessa comida que a gente comeu. Mas o nosso corpo tem. Tem que lidar com aquilo que a gente colocou pra dentro. E ele dá o melhor dele. Só que às vezes tem consequência. Ou positiva, ou você melhora a ansiedade, se sente melhor, perde peso, queima gordura, desinflama. Ou você começa a ganhar peso, inflamar, travar seu metabolismo, viver com dor de cabeça e ansiosa. Tá? Então, a gente tem que cuidar muito, 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 muito com isso. Aí, gente, outra coisa importante. Eu falei 4, né? Deixa eu conferir aqui. Falei 4. Agora, a quinta coisa importante que eu tenho que falar pra você, que vai te ajudar muito, Nutrigomacácea é um conservante? Se sim, o que você acha dele? Observei ele em alguns alimentos. É uma fibra solúvel. A gomacácea é uma fibra solúvel, é tipo a fibra que a gente encontra na aveia. Pode ficar tranquila, tá? Que não é ruim. Última coisa que também ajuda muito, e eu sempre, quando tô um pouco mais ansiosa, eu tento fazer isso, tá? E eu prefiro fazer sozinha. Quando eu tô sozinha em casa, eu prefiro fazer isso. Que é alguma atividade no dia. Alguma atividade, não precisa ser atividade física, assim, tipo academia, sabe? Aquela coisa de suar, não precisa ser isso. Às vezes um alongamento em casa. Sabe aquele alongamento que você faz só tá você e seu corpo? Alguns exercícios de yoga. Uma caminhada. Vai dar uma caminhada, você e você mesma. Vai dar uma caminhada. Às vezes a gente precisa, soltar tudo e ficar só nós. Eu e Deus, entendeu? E aí você as coisas, aquilo que tá te deixando ansiosa, às vezes aquele problema, às vezes aquela coisa que tá confusa aí dentro da sua cabeça, você dá uma caminhada, você dá uma oxigenada no seu cérebro, aumenta a oxigenação, você começa a pensar melhor. Aquilo que antes, você tapava seus olhos, você não via nada, você começa a ver uma solução, alguma saída para aquele problema que tá te deixando ansiosa, alguma coisa que em casa, naquele ambiente que você tá, no trabalho, né, aquele ambiente que tá te deixando ansiosa, você não vai conseguir ver. Você precisa sair para ver alguma coisa. Então, às vezes, uma caminhada no final do dia, no começo do dia, alongamento, parar e alongar um pouquinho, a própria meditação, né? Só que nesse momento que a gente tá muito ansiosa, a meditação, a gente não consegue, né? A nossa cabeça, ela tá muito agitada. Então, é muito mais difícil, nesse caso, parar pra querer meditar. Você só vai se estressar. Isso já aconteceu comigo, tá? Só me estressei. Agora, sair, dar uma caminhada, fazer um exercício físico, fazer um alongamento em casa, isso vai te ajudar a se sentir melhor. E se você tá com algum problema, né, automaticamente você vai conseguir achar uma solução para aquele problema. Não tenho dúvidas. Então, são 5 coisas, gente, que a gente tem que fazer. Tem que fazer se quiser ter um controle maior na ansiedade. E não confunda, tá? Não confunda aquele momento, aquela fase da sua vida que você tá comendo um pouco a mais, que você tá dando uma exagerada na comida. Não confunda sempre com ansiedade. Às vezes não é ansiedade, gente. Hoje em dia parece que é ansiedade, tudo é ansiedade. Se você esqueceu de fazer uma coisa, é porque você tá muito ansiosa. Se você tá comendo mais, é porque você tá muito ansiosa. Se você não tá dormindo bem, é porque você tá muito ansiosa. Nem sempre é ansiedade. A gente tem que parar de botar ansiedade em tudo. Claro que tem, sim, as questões, né? Alguns momentos que sim é ansiedade, mas nem sempre é. Às vezes você ajustando a sua alimentação, que nem eu falei, às vezes você fazendo suas refeições, combinações emagrecedoras que vão te fornecer nutrientes suficiente, já controla essa vontade de beliscar o tempo todo. Às vezes você organizando a sua rotina com os horários que você vai parar para comer, você já para de ficar querendo comer o tempo todo. Então, nem sempre é ansiedade, às vezes é falta de organização, falta de planejamento, às vezes é um sono que não tá bom, que você tem que melhorar. Só que se você só focar, é a ansiedade. Tem gente que fala, né, eu sou ansiosa, eu tenho pavor de quem fala, eu sou ansiosa. Não, peraí. Você pode estar ansiosa, mas para de falar que você é ansiosa. Fala, eu estou ansiosa, mas amanhã pode ser que eu não esteja mais.
Quero controlar isso. Quem fala eu sou ansiosa, tá falando assim pra si mesma. Ai, não tenho o que fazer, eu sou ansiosa, não tenho o que eu fazer. Então você que não quer fazer nada pra melhorar, né? Porque sempre tem o que fazer. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. E claro, né, gente, esqueci de falar aqui pra vocês, mas a gente também pode usar suplementos pra controlar essa agitação, essa ansiedade. Suplementos principalmente à base de magnésio. Ajuda muito no controle da agitação, no controle da ansiedade. Então, às vezes aquilo que a gente precisa consumir na comida, a gente não consegue na dosagem que a gente precisa. Então, aí nesses casos, a gente sim pode entrar com uma suplementação que vai ajudar muito. Tenho várias alunas que eram mais agitadas e começaram a consumir o suplemento da forma correta e melhoraram muito, muito, muito essa questão da ansiedade, agitação, sabe? Então dá pra gente sim usar alguns suplementos pra melhorar essa questão também. Mas eu não partiria de cara com isso. Antes eu aplicaria essas 5 coisas que eu falei e depois a gente pode entrar com suplementação sim. Certo? Bom, meninas, espero ter ajudado vocês hoje no encontro em relação à ansiedade. Se eu ajudei, lembra de deixar sua curtida. Se você conhece alguém que tá querendo emagrecer e que é muito ansiosa, compartilhe com essa pessoa. Porque se ela aplicar essas 5 coisas que eu compartilhei aqui, eu tenho certeza que ela vai ver uma melhora absurda na ansiedade. E melhorando a ansiedade, melhora o controle diante da comida e consegue ter muito mais resultado no emagrecimento. Então compartilhe com essa pessoa, tá bom? Um beijão, meninas, e a gente se vê sexta-feira no nosso próximo encontro. Beijos!